Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance e hoje com muita alegria eu recebo aqui o cantor, músico, compositor e produtor musical PG. Tudo bem, PG? Tudo bom, Mira? Prazer falar contigo, prazer estar aqui, podendo contar um pouco da nossa história. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Poxa, sou eu que agradeço, PG. E eu já queria iniciar essa nossa conversa trazendo um pouquinho da sua história para a gente aqui, para quem está assistindo o Vida e Performance. Você tem uma história muito bacana que você trabalhou na loja, na famosa Aqualung, lá na Galeria do Rock, e ali você teve uma grande, vamos dizer assim, profundidade na música. Eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as influências na época que você teve trabalhando numa loja super conceituada de São Paulo e qual foi o ponto de partida para você realmente ir para a música profissional? Caramba, a Aqualung, para mim, na verdade, Bira, ela não deixou de ser a minha loja, até porque eu acho que pouquíssimas pessoas que me conhecem sabem disso. Eu sou primo do dono da loja, né? O Magrão, o Big Johnny, como conhecem como Magrão, é o dono da loja, e foi ele, na verdade, que me trouxe para São Paulo. É uma longa história, isso passa pela minha história de formação da música, pela minha história da formação também como cristão, no Ministério do Louvor, da música dentro da igreja, porque ele foi o cara que apostou em mim. Eu morava no interior de São Paulo, só para tentar deixar bem resumido aqui, mas contar um pouco da história para o povo entender. Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lucélia, onde minha mãe nasceu e tal, e a gente na época foi para lá, porque meu pai tinha falecido, tinha 1 ano, minha mãe resolveu mudar os ares, eu estava com muito problema na época, cheio de dificuldades, aquele tudo, você perde o pai com 15 anos, meu irmão mais novo e tal, eu comecei a me envolver com drogas, com bebida, com pornografia, eu vivi uma época muito pesada e muito obscura na minha vida, e nessa época eu estava no auge desses problemas, e meu primo foi visitar a gente, e a Aqualung estava começando a virar aquela... A Aqualung acho que tinha o quê? 5 anos, mais ou menos, na galeria, e ela e a Baratos Afins já existiam um pouco antes, que é uma outra loja, acho que são as duas mais famosas hoje, lá, Baratos Afins e Aqualung Records, e meu primo olhou para mim e falou, vou levar o PG embora, porque ele tá muito mal. Meu primo estava na igreja na época, naquele momento e tal, daquela expansão da música gospel e tal, tinha banda na igreja e tal, e tinha a loja, né? Porque músico é músico, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já fui falado muito isso nas entrevistas. E aí, cara, ele chegou para mim e falou, vou te levar para São Paulo para trabalhar comigo. Eu tinha 16 anos, vislumbrei a possibilidade de tentar uma carreira na música, de conhecer algo novo e de ir para a grande metrópole, né? A grande cidade do Brasil, que sonho de todo interiorano, eu no meu caso, né? Cresci no interior e tal. Mas eu sempre gostei muito de música, de rock, era aficionado, tinha minhas bandas de garagem, aquela coisa toda, desde os meus 10, 8 anos de idade, e junto com meu irmão e tal. E aí eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro lugar que eu desci foi na Galeria do Rock, porque a gente chegou na rodoviária e foi direto para a loja, né? O meu primo tinha que resolver algumas coisas, nem na casa dele, eu fiquei na casa dele morando um tempo e tal, é uma outra história, não vem ao caso aqui. Mas eu fui para a Galeria do Rock e a primeira imagem que eu tive foi aquele prédio. Quem conhece a Galeria do Rock, quem conhece o centro de São Paulo sabe, ali no Largo do Paissandu, a Avenida São João, foi naquela frente, tem a 24 de maio também, que é do outro lado, mas foi na Avenida São João que eu entrei e olhei e falei, caraca, eu saí de uma cidade de 17 mil habitantes, Bira. Nossa. Que hoje em dia melhorou, acho que tem 18,5, alguma coisa assim, depois de quase 30 anos, né? A cidade hoje tem até um semáforo, não tinha quando eu saí de lá. E assim, você olha para aquele negócio, aquela multidão de gente, a gente está falando de 29 anos atrás, tem muito tempo, mas era uma megalópole do mesmo jeito, né? São Paulo com aqueles ônibus e tal, aquele monte de gente, eu olhei aquele prédio gigantesco e falei, caramba, que loucura, é aqui que eu quero ficar, tipo, sabe, aquele jovem saiu da adolescência, entrando na juventude, tentando entender a maturidade e tal, cara, para mim foi uma experiência da minha vida, não só musical, mas pessoal também, porque a minha vida pessoal passa pela música, né, Bira? Não tem como, até porque eu vivo dela hoje já profissionalmente mesmo há 25 anos, né, que eu
trabalho e ganho da música, independente de ser dentro do estúdio ou tocando na estrada, dentro da igreja, cantando e tal, recebendo o salário e tal. Então a música está comigo profissionalmente há 25 anos, mas que eu me dedico a ela já são 35 anos, né? Me dedicando a ela, desde os meus 10 anos de idade. Perfeito. E assim, chegar na galeria para mim foi algo surreal, porque sabe aquela ideia de você, porque eu, na minha infância, o meu sonho de ter um disco, às vezes demorava 3 meses para você conseguir comprar um vinil. Sabe aquele negócio de o prazer de comprar um vinil? E eu tive muitos problemas, eu contei aqui, eu não vou contar isso agora, mas assim, eu tive muitos problemas, eu tive problemas com drogas, como eu te falei, e eu comecei a roubar. Então teve uma época da minha vida que a gente entrava com alguns amigos nas lojas e roubava vinil, aquela coisa toda. Problemas muito errados que eu tive, Deus transformou minha vida. Entra o papo de igreja, que acho que não é o ponto aqui agora, mas assim, Deus transformou minha vida mesmo. Sem dúvida. Eu entendi meus erros, eu entendi minhas lacunas, onde eu deveria ser transformado. Mas assim, naquela época, a gente tentava de qualquer forma ter uma opção de ter o disco que você queria, até porque você é dessa época também, eu não sei se você fazia isso, né? Mas no interior tinha muitos bailinhos de rock. Os bailinhos de rock eram muito famosos, acho que no Brasil inteiro, né? Então, assim, chegou sexta-feira à noite, sábado à noite, era o dia do bailinho de rock, que você ia, e eu era o DJ, porque bailinho de rock não tem DJ, eu era o cara que colocava as músicas. Então, o DJ, na verdade, era um cara de muita responsabilidade, que era ele que dirigia a lista de música, qual que era a sequência de música, né? Então, assim, eu amava fazer aquilo. Eu era o cara que ficava com os vinis na mão, o vinil na mão, tocando e tal. E adorava. Então, o que acontece? Eu não tinha muita coisa, sei lá, na minha época de infância eu não tinha condição, de verdade. O primeiro disco que minha mãe comprou para mim, eu lembro que ela foi na loja e ela pediu para comprar. Ela comprou, olha isso, ela comprou o New Kids on the Block para mim, que estava no estouro, 1988, eles estavam estourando, 89, né, uma coisa assim, 88 pro começo de 89. Só que eu falei, mãe, eu quero um disco de rock, compra pra mim de rock e tal, porque o negócio do New Kids estava na moda, aquela meninada, todo mundo tinha que aprender a dancinha para ganhar as menininhas, sabe aquele negócio? Para poder dançar no bailinho. Sem dúvida. Ganhei o New Kids on the Block, falei, mãe, mas eu quero um disco de rock, compra um disco de rock pra mim, mãe, por favor. E o primeiro disco que ela comprou pra mim foi do LED 4, que era, todo mundo queria tirar o solo de Starway to Heaven, ou o solo não, né, o tema, porque o solo a gente não tirava. Poxa, você imagina, eu tinha 12 anos de idade, cara, para mim, 11 para 12 anos, aquilo foi, sabe, um sonho. Mas assim, era tudo muito difícil. Quando eu cheguei na Galeria do Rock, cara, que eu vi aquele monte de loja, eu não sei se a galera sabe, mas a Galeria do Rock, ela tá no Guinness, né? Eu não sei se hoje ainda ela é, mas ela durante muitos anos, ela foi reconhecida como a maior loja de música do mundo, né? Porque ali na galeria, na época que eu trabalhei, que foi o auge da galeria, nos anos 90, até o começo dos anos 2000, sei lá, acho que eram mais de 80 lojas de disco ou mais, né? E todas as outras coisas e afins, literalmente, camisetas, loja de camiseta e tal. Então, quando você chega no lugar daquele, pá, aí você entra na loja a loja do meu primo, Aqualung Records, cara, é um acervo, né? Agora só de CD, mas assim, de vinil. Eu olhei aqui e falei, cara, eu posso ouvir tudo isso aqui, cara. Eu posso ficar... Porque a gente trabalha em loja, então você fica colocando as músicas. Sim. Aí você imagina, você ter a oportunidade de colocar o vinil e ficar ouvindo. Enquanto você trabalha, cara, pra mim era o meu trabalho era a maior diversão da face da terra. Pra mim era fantástico aquilo. Desculpa até te interromper, PG, mas eu também tive essa grata experiência de trabalhar antes de enveredar para todos os caminhos de, assim, música, mercado de trabalho, enfim. Eu também trabalhei em uma loja de disco e é uma loucura você viver esse mundo, respirar esse mundo, né, cara? Sim, é demais. Você tá tete a tete com os caras que você curte e você pode ouvir o que você quer e tem aquele clima das pessoas chegarem e perguntarem e você começar a ser um entendido da história ou começar, porque você vai estudando a história ali, tudo tá ali, né, cara? Você tem um catálogo mundial dos discos, dos CDs pro cara pedir, porque você compra, né? No caso eu falo eu, mas o meu primo tal, comprando, então você fica entendendo as coisas, ó, esse aqui foi lançado não sei o que, ó, esse aqui é um bootleg, não é oficial, é um extra oficial que vai vir não sei de onde, veio lá da Áustria, um show não sei o que da banda tal. Cara, você fica louco. Então você quer colocar as músicas. Para mim foi muito, né, o primeiro impacto foi esse. O segundo impacto, que foi ainda maior, foi literalmente a discografia. Conhecer bandas, cantores, músicos que eu levo... Hoje eu olhando, cara, eu falo...
que bagagem. Não é uma bagagem só de conhecimento, de você lembrar da música. É o que aquilo trouxe para você nas suas referências e influências na música, sabe, cara? Você tentar explicar para alguma pessoa hoje que conhece música só pela fresta da porta, sabe quando você olha com o olho no buraco da fechadura, você vê um espaço ali, mas você está muito fechado. Eu tive a oportunidade de abrir a porta, cara. E aí, às vezes as pessoas olham alguma coisa e falam, isso aqui, por que essa ideia desse arranjo que você fez? Isso aqui não é muito padrão numa partitura. Então, porque na verdade, a gente não se limitava a olhar uma partitura para fazer uma música ou fazer alguma coisa rápida, sabe? Ao mesmo tempo que a gente ouvia Steve Vai, a gente ouvia o Frank Zappa, que foi o pai do Steve Vai na música, e a gente tentava entender o que o cara fazia, entende? Você começava a ouvir e falava assim, pô, peraí, deixa eu ouvir Bad Company, aí você começa a ouvir, pô, peraí, tem o Free, aí você vai ouvir, pô, esse cara Paul Rodgers, muita gente fala de vocalistas XY, do Bruce Dickinson, que é um baita, que é uma das grandes referências que eu tenho, mas você volta 15 anos atrás, 20 anos quase, tem Paul Rodgers fazendo isso, sabe? Né? Você tem The Who fazendo isso em 67, 68, então você começa a conhecer bandas, você começa a conhecer histórias, e aquilo foi um aprendizado para mim. Eu trago isso até hoje para mim, como eu falo para as pessoas, sou um cristão, sou um pastor, tenho os meus devocionais, tenho a minha liturgia, tenho o meu lado eclesiástico, não abro mão dos meus valores cristãos, porém, música é algo que ela está intrínseca em mim desde que eu me conheço por gente, e essa época foi o grande aprendizado que eu tive com a música, sabe? Então, assim, eu estava até vendo a sua entrevista, comentei com você fora do ar também, no dia que você me convidou e tal, do Charles, que eu sou muito fã do Charles Gavan também, né, como músico e também como historiador da música. Eu não sei nem 10% do que ele sabe, mas isso que é legal, né? Você começa a ver ele falar e você ouve as pessoas ouvindo a gente também e fala, caramba, eu quero conhecer isso. Isso acaba virando referência e influência também. Sim, então aquilo foi uma escola onde eu hoje, de certa forma, dentro da minha pequenez, mas em algum momento eu tenho ajudado pessoas a entenderem um pouco mais a música. A música não se limita apenas a sua técnica, a sua filosofia musical, o seu estudo. Ela é arte, e arte é emoção, arte é coração, arte é verdade. Arte não é mera... Por mais que a música tenha, você sabe disso, é músico, né? Exista a matemática da música, mas a matemática da música ela é a única matemática que você não faz com a razão. Você faz com a emoção, com o sentimento, com o coração, você faz com a verdade da pessoa, né? Você não pode fazer uma música querer passar algo para as pessoas como uma situação de robótica, sabe? Por exemplo, eu ouço hoje em dia algumas músicas muito perfeitas e eu falo assim, poxa, elas estão perfeitas, mas elas não me chamam a atenção, porque o mais legal de tudo é a pessoa chamar a atenção para aquilo que ela é. Sabe? É muito mais legal ouvir uma pessoa falando ao vivo, talvez errando uma palavra do português, gaguejando, porque está ao vivo, você sente aquele momento da pessoa, do que você ouvir uma gravação de alguém perfeito de algo que parece um robô mecânico falando com você. Aquilo não tem vida, por mais que seja perfeito, não tem vida. Então, assim, a música para mim foi muito importante na minha vida, e a Galeria do Rock, especificamente a Aqualung Records, foi imprescindível para isso, para eu entender que a música, quando eu... que nem... Eu não sabia o que era Gentle Giant, cara. Eu fui ouvir, eu fiquei apaixonado, entendeu? Tipo, Kansas, que é até uma banda progressiva mais pop, que a galera conhece até mais, mas, tipo assim, você vai falar de, tipo, Wishbone Ash, sabe? Bandas dos anos 70, 60, do hard rock, pop rock. Pop rock não existia, mas era o hard rock, o blues rock, o folk blues. Cara, tanta coisa que você vai conhecendo, cara, sabe? Você vai entendendo. Então, assim, pra mim foi fantástico. O próprio Jethro Tull, né? Que é o nome da loja do meu primo, o nome de uma dos discos, Aqualung. Que, aliás, o disco está completando 50 anos esse ano. 50 anos esse ano. O meu primo fez, inclusive, uma postagem no Instagram dele, homenageando o Jethro Tull com o disco Aqualung. Mas aí você vai ouvir, cara, Take a Brick, cara, do outro disco fantástico, sabe? Tantos discos, assim. Nossa, é muita coisa, cara. E aí você consegue descobrir a discografia, né? Então, assim, me alonguei pra caramba, porque esse negócio de música... Imagina. Aí, eu queria aproveitar, PG, eu vou fazer um link, antes de a gente voltar para falar sobre baixo, cantar e todos os seus outros dons, eu queria que você me explicasse brevemente, porque muita gente não consegue absorver
que o rock, o heavy metal pode ser executado em músicas cristãs. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque até hoje, mas como é que pode o rock não ter nada a ver com Cristo, com movimento gospel? Eu queria que você elucidasse um pouco para a gente o que como é que, de forma didática, você pode explicar isso aí para as pessoas. Vou tentar explicar de forma prática e curta. A música, na verdade, se a gente pegar a história da música, a música se popularizou para que as pessoas pudessem ouvir dentro da igreja. Não sei se você sabe disso, mas até tem um documentário muito legal daquele pessoal lá, Brasil Paralelo, que saiu agora falando sobre a primeira arte, que eu acho interessantíssimo. Eu estava vendo esse documentário, e eles remetem a isso, eles falam sobre isso. Porque a música, na verdade, é uma grande história. A parte de começar a ideia de partitura e tal, começou através de um monge, começou na história da igreja, porque era a música que se tocava, então era muito raro as pessoas ouvirem música, né? Era uma coisa que se ouvia, às vezes, 2, 3 vezes no ano, o povo mesmo em si. Então isso foi popularizado, digamos assim, a igreja começou com o som sacro, que veio os cantos gregorianos, e aí foi saindo para fora, foi se expandindo, os grandes músicos, eles meio que nasceram na igreja, de certa forma, né? Ou na igreja católica, ou depois naquelas igrejas protestantes, depois na época da Alemanha e tal. Tanto é que Johann Sebastian Bach é um cara que, hoje considerado o maior compositor da história da música, ele escreveu músicas totalmente sacras, né? A ideia dele era músicas totalmente para a igreja e tudo mais. Para a igreja anglicana, a igreja, acho que metodista que ele era na época, não lembro qual que era, Wesleyana, uma coisa assim. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você parar para pensar que a música, na sua essência, pensando pelo lado humano agora, trazendo para a história, a realidade, ela começou a se popularizar de uma forma bem devagar, mas ela começou a crescer dentro da igreja, então a gente pode dizer que a música também não pode ser tocada por pessoas que não creem em Deus. E não é esse o ponto, né? A música é um talento tão lindo que Deus deixou para a gente, porque a própria Bíblia fala que os anjos o adoram, o louvam, né? Louvar é cantar, louvar é expressar aquilo que você é e o que você sente através de melodias, de harmonias, né? Então, quem somos nós para proibirmos alguém de cantar ou de tocar algo que queira ou o que está sentindo? Eu não tenho esse direito. Como cristão, eu digo para as pessoas que não existe nada melhor do que você fazer algo que é tão bonito, que é uma arte tão intrínseca, que faz parte... eu estava vendo ontem o documentário do Dave Grohl. Eu gosto muito dessas coisas, documentário, correr atrás. Eu estava vendo ele com o Brian Johnson do AC/DC lá. Muito legal. E aí depois passou um momento dele falando com o Barack Obama. E o Barack Obama, quando estava presidente ainda, falou isso para o Dave Grohl, falou, ó, a nossa nação, ela é o que ela é hoje por causa da música que os americanos conseguiram, porque através da música nós conseguimos prevalecer. E você vai ver realmente a luta dos negros contra o racismo, tudo isso, né, para poder vencer. Tudo era muito usado com música. As próprias as guerras que os caras tiveram, tudo você começa a ver muito sobre música. Você vai ver o lado do blues, você vai ver essas músicas mesmo, né, tipo, muito voltadas para isso. Então, assim, a música, ela tá em todo lugar. Ela tá literalmente exposta para todo mundo, né? E quem sou eu para dizer que eu não posso... você não pode tocar o que você quer ou ouvir o que você quer. O que eu falei agora é o que eu digo para as pessoas: é o seguinte, não existe nada melhor para mim entender quem eu sou, entender de onde eu vim, entender quem me criou e poder cantar essa música para o meu Deus. E eu faço isso com a maior alegria do mundo. Mas não é por isso que eu não posso ouvir coisas que me trazem referências musicais e que tem uma qualidade, uma ideia que sobrepõe, né, aquilo que eu creio. Por quê? Porque aquilo é música, aquilo é arte, a pessoa tem o talento, ela tem o dom, eu posso ouvir aquele talento, aquele dom, e eu posso usar aquilo, ouvir aquilo e trazer para aquilo que eu acredito e creio, ou a pessoa pode ouvir e continuar acreditando naquilo. Cada um tem o seu direito de crença, por isso do livre-arbítrio, cada um acredita no que quer. Então, trazendo isso para a igreja, como que eu vou dizer para alguém que gosta de rock que agora ele não pode mais ouvir rock porque Deus não quer que ele ouça rock? Opa, peraí, onde Deus falou isso? Onde a Bíblia escreve isso? Não existe. Como eu falei agora há pouco, né? A música nasceu, de certa forma, dentro da igreja. Mas quem somos nós para dizer que as pessoas não têm o direito de ouvi-la ou não têm o direito de fazê-la? Eu não tenho esse direito.
O que eu tenho como dever é aquilo que eu já falei aqui, de fazer o que eu amo, de mostrar para as pessoas, a expressar o que eu sinto, e a música me leva até mais longe, né, para as pessoas poderem entender isso. Então, não existe isso. Eu tenho uma frase que eu escrevi até no meu primeiro CD solo, que é de 2004, e finalizando essa resposta, eu digo assim, ó, adoração não é um estilo de música. Porque eu falo para a igreja, porque tem muito crente que, né, que acho que a sua pergunta está dizendo sobre isso, inclusive, por que não pode tocar rock na igreja, ou ainda tinha isso e tal. E eu escrevi essa frase muito clara no meu CD Adoração de 2004. Quando você abre o CD e você tira, no CD está escrito assim: adoração não é um estilo de música, é uma atitude sincera do homem para com Deus. Né? Eu não preciso de música para adorar Deus. Essencialmente, eu não preciso de música. Porque antes da música ter o papel importantíssimo dentro da igreja, que a gente já falou aqui, né? Tipo, há 500, quase 600 anos atrás, as pessoas adoravam a Deus e liam a palavra através dos textos. Não existia a música, o canto, aquela coisa toda. Então, não é a música que define o adorador que eu sou ou o cristão que eu sou. Mas a música me dá a possibilidade de também adorá-lo com aquilo que eu gosto de ouvir, que eu gosto de fazer, e no meu caso, e de milhares, o talento que Deus colocou na minha mão, que é a música, que é a composição e tudo mais. Então não existe isso de ter o estilo da igreja. A igreja não tem um estilo. A igreja é a gente. Nós somos a igreja de Cristo na Terra. Né? São só manifestações artísticas diferentes. É só, na verdade, em resumo é isso, né, PG? Porque a arte, desde que a intenção seja fazer a conexão com as pessoas, atingir as pessoas com emoção, eu acho que esse que é o principal sentido de tudo, né? Exatamente. Então, assim, a música, literalmente, ela é uma linguagem universal que fala isso para as pessoas, e como é lindo você ver que isso é um dom, né? É um talento que Deus deu pra gente, e a gente poder expressar isso de uma forma tão linda, cara, né? Você vê a melodia, às vezes alguém faz uma melodia, às vezes não tem nem letra, cara, às vezes um solfejo de uma melodia é algo tão celestial, cara, é algo tão lindo de você ver. A música é fantástica, cara, a música é uma criação de Deus tão maravilhosa que, infelizmente, alguns não entenderam, né? Acho que música é só sucesso, é só ganhar dinheiro, é só ter curtidas, likes, né? A música é muito, muito mais do que isso. A música, literalmente, ela forja o caráter da pessoa quando ela entende o que é a música, né? Exatamente. PG, olha, vou tentar estabelecer aqui uma linha do tempo. Nós falamos lá, final dos anos 80, início dos anos 90, Aqualung Records. Aí na entrevista que você fez para o nosso amigo em comum, Alexandre Panta, que foi, aliás, sensacional, você fala ali que o Duca, se não me engano, o Duca Tambasco te ensinou a tocar o contrabaixo, não é isso? Sim. Mas assim, a minha pergunta é, você queria ser instrumentista ou você também queria ser um cantor que tocasse instrumento? Caramba, é tão simples de responder isso, mas também é difícil para mim, porque assim, para entender a história do PG Cantor, a gente tem que voltar lá atrás em 1978, 79, com 3 para 4 anos. Eu já cantava com os meus tios, que eram dupla sertaneja, né? Eu cresci numa família de sertanejos, de caipiras e tal, como eu falei, né? Então, assim, e tudo isso começou com a música sertaneja. Então, eu cantava isso com os meus tios, com a minha família. Quando eu fui crescendo, aos 7 para 8 anos, eu conheci os Beatles, foi a banda que revolucionou a minha cabeça com a música Help. Minha mãe tinha um disco, uma coletânea, que tinha só uma maçã na frente, assim, escrito Beatles, assim, em branco. E era uma capa meio bege, meio marrom, assim, com a maçã verde, meio desbotada. E a primeira música do lado era Help. E eu ouvi e falei, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu fiquei apaixonado. E aí eu comecei a correr atrás de músicas, como eu te falei e tal. Né? Eu comecei a ouvir as músicas e tudo. Então, eu cantava, não era o meu trabalho. Eu não pensava em ser um profissional cantando, eu queria que a música, eu queria fazer algo na música, eu não sabia se era cantar ainda ou tocar, eu comecei, como eu falei, eu estava fazendo aula de violão, sabia aqueles primeiros acordes, tal, aprendendo a escala primária e tal, tudo mais, mas assim, o que eu queria era me envolver com a música, né? Aí eu parei, fui pro futebol, fiquei 5 anos, então isso foi um gap na minha vida musical. Eu acho que se eu tivesse continuado, com 15 anos eu
teria me desenvolvido muito mais. Mas eu parei, eu só ouvia muita música, eu sempre ouvia muito. Eu era um aficionado por música, como eu te falei, de querer ter o disco, de ouvir dos bailinhos. Eu conhecia sobre bandas, sobre os cantores e tal, mas eu não me envolvia mais com o desejo de querer tocar ou me profissionalizar. Eu fui tentar o futebol, né? Fui bem até, talvez tivesse até me dado bem no futuro, mas aí meu pai faleceu, eu parei o futebol, o sonho dele era que eu fosse músico, eu voltei para música. Foi quando eu vim para São Paulo. Entendi. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha nem banda nem nada, e eu também não... Sabe aquele negócio, eu quero fazer tudo numa música, mas eu não tô fazendo nada? Literalmente era isso. Eu não cantava, eu não tocava, eu não fazia nada direito, porque eu fiquei nesse buraco de futebol para música. Então, assim, eu conhecia bastante de música, né? Até conhecer a Aqualung, eu vi que eu não conhecia nada. Aí o meu vocabulário aumentou infinitamente mais. E foi nesse momento que o meu primo chegou para mim e falou assim, cara, eu tenho a minha banda, e o Duca, que na verdade era o baixista do meu primo, o Duca do G3 não existia. Ele foi entrar no G3 acho que 2, 3 anos depois, né? E isso eu tô falando de início de 93, de fevereiro de 93. Ele falou para mim assim, ó, ele toca comigo, mas ele vai sair da banda que ele vai fazer um trampo com o irmão dele. E realmente foi verdade. Depois ele montou uma banda com o Déio, que é o irmão dele, e o Luiz Fernando, que chamava Anno Domini. E aí ele falou, ó, faz aula com ele, porque ele toca comigo, eu pago as aulas para você, né? Eu faço um bem bolado com ele aqui, e você tenta fazer as aulas. Se você pegar o contrabaixo, você vem tocar baixo comigo. Eu gostava do baixo, eu sempre amei o som do baixo, mas eu nunca tive oportunidade de estudar, porque no interior, cara, eu tinha um violão, um Alemã Giannini, que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 8 para 9 anos, e era aquele violão que eu tinha até hoje, que estava quebrado no bojo, no fundo, que caiu uma vez, tinha um buraco no violão. Então, assim, imagina você ter um baixo. Eu lembro que meus tios, dupla sertaneja, eles foram umas 2, 3 vezes tocar lá no interior, e eles iam com a bandinha. Então, a banda do interior, a banda sertaneja naquela época era a sanfona, o baixista e o batera. Tipo, era chimbal e caixa praticamente, né? E eu lembro que o baixista, cara, tinha um Giannini, Stratosonic, né? Se não me falha a memória, depois eu fui ter um. Era um Sunburst, um Giannini, assim. E, cara, Sonic, ele me ensinou... Né? O Giannini era Sonic, né? Sonic, exatamente. E aí, ele me ensinou a... Você teve um? Eu tive um Sonic, um cinza, pesado, parecia uma caixa d'água de pedra. Um que eu comprei em 1988. Nossa, o meu foi de 93. No Instinto Mapping. Cara, eu trabalhava do lado ali, poxa. Sim, eu trabalhei minha vida inteira lá no centro, perto da 24 de maio. Sim, fantástico. Inclusive, a gente fica triste porque hoje a gente pensa de outra forma, mas não tinha como. Na época eu tive que desfazer do baixo para pegar um outro, mas eu queria muito ter aquele baixo, meu primeiro baixo, e assim. Mas, finalizando a história, meu primo falou comigo, eu fui fazer aula de baixo com o Duca, deu certo, eu consegui aprender, como eu te falei, meus tios iam tocar, e eu aprendi, a única coisa que eu aprendi no baixo foi fazer a tríade de sol, de sol maior, então eu ficava tom, dom, 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 sol, si e rela, bom, berão, beleza, cara, eu amava aquele som, mas eu não tinha condição de ter baixo, de nada, então eu ficava, mas eu sempre gostei. Quando eu teve a oportunidade, cara, eu me apaixonei, porque já era uma coisa que estava no meu inconsciente ali, lembrando daquela época mais antiga. E quando eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro baixo, que meu primo me deu, inclusive, né? Eu não tinha condição de comprar, ele foi lá e comprou esse Sonic para mim, da Giannini. E eu fiz 3 meses de aula com o Duca. Ele me ensinou o básico, assim, né? Da escala e tal. E logo em seguida o Duca saiu da banda, aí eu comecei a fazer aula com outro músico, que era um cara que manjava de partitura pra caramba e tal, e eu ia na casa dele lá no Brás, eu morava na Saúde, com meu primo, na Zona Sul, eu saía de manhã, de domingo de manhã, todo dia, 7 da manhã, pra ir na casa dele no Brás, pra começar a fazer aula com ele às 8, 8 e meia, e ele era fã de Rush, e quando eu descobri o Rush, que eu conhecia Rush assim, a famosa música do MacGyver, né, e eu achava legal e tal. Aí depois eu fui conhecer um pouquinho mais. Quando eu cheguei na galeria, que eu descobri a discografia do Rush, eu fiquei assim, pra mim é a melhor e maior banda dentro daquilo que eu gosto de ouvir e ver, né? Tipo, sem dúvida. Aí ele era ficcionado por Rush também. Então a gente ficava estudando e ele começava a me passar as ideias do Rush. Então a gente acabou ficando amigo. Eu fiz uns quase 2 anos de aula com ele. E foi ali que eu comecei a me aprimorar mais com o baixo mesmo, assim, que eu descobri que era um instrumento que eu amava. Né? Até então, eu era baixista, eu não era cantor. Entendi. Aconteceu que, tipo assim, eu não cantava, ninguém me via cantando. Quando eu fui pra igreja, que eu comecei a tocar nas bandas, ninguém me via cantando. Eu tocava com meu primo, tá? E meu primo saiu da banda, a gente
continuou com a banda e começou atrás de vocalista. Só que nenhum dos caras conseguia ficar. Um não se dava certo com o som, o outro era mala pra caramba, sei lá, um monte de coisa. E a gente não conseguia. Até que um dia no ensaio, porque você é ligado, banda de galera nova e não tem grana, a gente paga o ensaio e a gente quer ensaiar, né? E assim, é o único lugar que a gente toca. Não tem... Então pra gente é o show. E a gente não deixava de ensaiar. Aí teve um dos ensaios, como eu sabia todas as letras, as músicas, porque muitas delas eu tinha ajudado a compor, e aí eu comecei a cantar Necessário, que depois se tornou uma música até que eu gravei no G3, mas essa música era da época do Corsário, em 94. Abril de 94, se não me falha a memória, março ou abril. A gente estava no estúdio e a gente começou a ensaiar a música, eu comecei a cantar, tava o microfone lá pra gente poder se comunicar. E, mano, foi rolando, foi fluindo, quando terminou, os caras falaram assim, bicho, pô, você canta bem, mano. Pô, conseguiu tocar e cantar. Eu falei, Aí eu comecei a lembrar do que eu era lá na minha infância, do sertanejo, gostava de rock, mas tinha as bandinhas de garagem e tal. E ali eu acho que eu comecei a buscar me profissionalizar como um cantor, né? Aí eu comecei a tocar e cantar. Como a gente era muito fã de Grand Funk, eu sempre fui muito fã de Grand Funk, né? Que Mark Farner e o Drew Brees lá, que tocava bateria e cantava também, e Rush. Falei, cara, vamos fazer esse lance meio trio. E aí ficou o trio, eu cantava e tocava, tinha o guitarrista e o batera. Foi ali que começou a despontar, eu comecei a abrir shows do Oficina G3, do Resgate, do Fruto Sagrado, do Catos Barneia. E a galera começou a conhecer a gente, começou a ficar meio famosinho nesse meio do underground. Até que eu fui convidado para entrar no G3 em 97 como vocalista. E aí eu meio que abandonei o baixo porque o baixista era o Duca. Sim, então ali meio que eu aposentei o baixo profissionalmente pra galera, mas eu sempre em casa tinha um baixo, tocava, tanto que na minha carreira solo, quando eu comecei minha carreira solo em 2004, para não falar 100%, mas assim, 90% das linhas de baixo das músicas, todas que você ouve do meu CD, sou eu que arranjo junto com o baixista, ou eu que trago as ideias e aí ele põe a identidade dele. Sim. Mas assim, eu sou muito fã do baixo e tal, e de uns 4 anos pra cá, a gente voltou com esse projeto aí, o PG cantando e tocando, então hoje eu me considero um vocalista, mas que voltei a tocar baixo. Não sou um baixista de ofício hoje, porque não. A meninada tá quebrando tudo, mas eu sou aquele baixista de banda. Mas pelo que você apresentou lá no Fala Baixista, lá não é bem isso não, você... Eu não sou um baixista virtuoso, cara. Eu não sou aquele baixista. Mas você traz o sentimento do instrumento, sim, né? Que esse que é o ponto importante, né? Tu sabe, tipo, eu faço música pra música. Eu não faço música para que eu apareça, né? Eu não sei se por causa das minhas referências e tudo mais, talvez uma das únicas que fuja um pouco esse lance, assim, de ser mais virtuoso sozinho, seja o Billy Sheehan, que eu gosto bastante também, né? Pelo fato do que ele faz com o som do Drive, com a banda. Sim, ele sozinho talvez seja um performance, assim, mas os baixistas que eu gosto, todos eles são baixistas de banda, sabe? Tipo o Alan Wood, que não tá mais com a gente, mas que foi baixista do Allman Brothers durante muitos anos. Sim. E depois foi baixista do Govett Mule, né? Você vê ele fazendo as linhas de baixo, a criação dos baixos, né? Você fala, caraca, que baixista. Mas se você colocar ele para tocar sozinho e dar um workshop, talvez não tenha graça pra galera que quer ver um workshop do cara fazendo um monte de coisa diferente, técnica, e não é, a música não é isso, né? O instrumento na música não é isso, né? E não que isso não seja importante, porque tem muita gente que faz isso e realmente é bom. E não é desmerecer porque fala assim, ele não sabe tocar isso, então ele fica falando mal. Não, pelo contrário. É porque não é a linha que eu sigo, que eu gosto, entendeu? Eu não me dediquei pra isso. Quando eu pego um instrumento, eu penso como ele vai soar na música. Então eu crio pra isso. Então eu sou esse baixista. PG, olha, para a gente chegar aqui pro final aqui da nossa entrevista, que aliás está uma delícia, eu queria que se você falasse, você teve um trabalho em 2019, né, o CD? Eternidade, isso. E o que nós temos aí para 2021? Eu estou lançando um projeto novo chamado Peregrino, que compõe 6 músicas. Hoje em dia eu ainda insisto em lançar EP, né? Tipo, todo mundo lança música por música. Mas eu tô lançando um EP. Na verdade, eu vou meio que mesclar, né? É um EP com 6 canções, né? Só que eu vou lançar as 3 primeiras músicas individuais, para poder ter um tempo de maturação na internet. Porque se a gente lança o Eternidade, por exemplo, eu lancei ele todo de uma vez. Ainda
Eu acho que tá falando de 1 ano e meio, não tem nem 2 anos que eu lancei. Eu lancei a Eternidade em junho de 2019. Vai fazer 2 anos em junho ainda. Sim. Mas assim, ainda o pessoal tava ouvindo um EP, que foram 8 músicas, né? Tipo, mesmo assim, o pessoal escolheu 1, 2 e as outras ficaram no meio do caminho. Você acaba lançando o clipe das outras também, mas parece que o pessoal vê o nome e vê 1 ou 2 músicas e as outras ficam jogadas no caminho. Então a gente decidiu fazer as 3 primeiras músicas agora desse projeto novo, individuais. A gente vai lançar 1 por mês, e aí as últimas 3 músicas a gente lança de uma vez ela e compila todas que foram lançadas individualmente no projeto EP Peregrino, que vai se dar lá em agosto, final de agosto, com esse projeto todo. Agora, em maio, eu estou lançando a primeira música, que por um acaso acabou sendo também o nome do projeto, que é Peregrino. Ela sai dia 4 de maio agora. Então, assim, o projeto tá fantástico, de verdade, assim, não é falando do que é o meu trampo, não, mas a galera, a capa do projeto tá muito legal, o pessoal que fez. A produção eu fiz aqui no meu estúdio, os caras estão tocando comigo, os meninos da banda, que é um trio legal, é isso, a galera vai ouvir um som de power trio mesmo. Tem uma coisa ou outra, né, de um efeito e tal, claro, para um projeto de CD, mas é um power trio, assim, até um pouco diferente. Por exemplo, o meu guitarrista, ele é tecladista também, quer dizer, ele é até tecladista, ele começou como tecladista. Então a gente tem nas músicas um momento que tem o piano e eu tô ali com o violão, às vezes, porque ao vivo a gente faz isso. Sim. Né? A gente é um power trio que eu toco baixo, canto e toco violão também quando eu não tô no baixo. E ele vai pro piano e faz o baixo no piano e tal. Mas necessariamente é um trio, e baixo, bateria e guitarra, ou violão, piano e batera, e eu cantando. É um projeto que deve trazer aí espero que traga um público novo. Tá um projeto atual, porém, pelo fato de ser o lance do trio, tá muito focado nessa vertente do PG, história da música, sabe? Tipo, esse lance da minha história, de tudo que eu aprendi até aqui, de tudo que eu consegui guardar no meu HD, sabe? Tipo, as músicas estão muito para isso, assim. Sem falar das letras, que tem todo um projeto visando um trabalho missionário mesmo, de levar a missão de Jesus para as pessoas. A própria música Peregrino, né, ela fala isso para todo mundo, não é só para quem está na igreja, né? Ela diz que peregrino eu ainda sou, nessa estrada eu ainda estou, esperando a eternidade chegar. Porque é uma grande dúvida para muita gente, e no fundo a morte é um grande ponto de interrogação para quem ainda não conseguiu entender que existe eternidade, existe vida, sim, né? E existe morte também eterna. Então, a música tenta mostrar isso para as pessoas, que o tempo que a gente tem aqui, aproveite esse tempo da melhor maneira possível, mas não aproveite de forma errada, porque a gente pode aproveitar de todas as formas, né? Aproveite da melhor forma para que você também seja um canal de bênção e de ajuda para pessoas que vão ouvir o teu som, ouvir a tua música, e muito mais do que isso, ver a tua vida, né? Porque a nossa música tem que ser uma expressão do que nós somos. Maravilha. Então, PG, para quem está assistindo a gente aqui, lançamento 4 de maio, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube. Tudo lá, vai estar na plataforma, e no meu canal, no YouTube, vai ter o clipe também, que vai sair simultâneo. Que eu já vou deixar aqui no card também para quem está assistindo aqui, a gente já acessa diretamente lá, e também, para quem não conhece, se inscreva também. PG, olha, eu só posso agradecer a sua gentileza de me atender, e eu queria que você deixasse um último recado, porque nós estamos passando por um momento, acho que a humanidade em geral, de muita dor, de muito ódio no coração, né? E eu confesso para você que eu sempre tive vamos dizer assim, um espírito pacificador, e eu sempre, para quem se aproxima, para quem eu gosto de tentar tranquilizar as pessoas, porque as pessoas estão vivendo realmente várias incertezas, como você muito bem colocou. Então deixa um recado para quem está assistindo a gente, para tentar acalmar o seu coração, para viver, tentar encontrar a plenitude que nos espera com as nossas ações e com as nossas atitudes positivas, por favor. Rapaz, eu acho que eu posso me estender naquela resposta que eu dei agora, a última aí, sobre o ponto de interrogação do ser humano, né? A gente nasce e a gente começa a entender a vida, e a gente fica muito preocupado com a morte, sem se preocupar em viver a vida que Deus deu pra gente. E eu acho que esse problema que a gente está vivendo é muito real, e eu creio que a gente está
conseguindo combater, e agora eu creio que a gente vai diminuir isso, eu creio em nome de Jesus, apesar de tantas dores e problemas que a gente viu e pessoas que se foram e partiram, mas esse é o ponto, isso é uma realidade da vida. Quando a gente está aqui, a gente tem que estar entendendo que nós temos que estar preparados para um problema de um acidente de ônibus, de carro, que você saiu para festejar alguma coisa e aqueles jovens que estudavam numa faculdade, o ônibus caiu na ribanceira e elas morreram. Como é que a gente explica um negócio desse? Quer dizer, a gente tem que olhar com um lado racional, que é isso que eu estou falando agora, mas a gente também tem que olhar com um lado da certeza de que a nossa vida, exatamente por a gente saber que a gente tem tantos altos e baixos, a gente tem que viver o melhor da nossa vida, né? Hoje as pessoas estão se preocupando, e eu fico preocupado com isso, e eu tento alertar, elas estão mais preocupadas em morrer do que em viver. E eu me pergunto, né, eu falei isso com a minha esposa esses dias, a gente está preocupado em viver? É óbvio que eu quero me cuidar, e eu estou me cuidando, sem sombra de dúvidas, mas e se esse é o tempo que eu tenho para viver, e se Deus me chamar daqui a um tempo por causa desse vírus? Se não for por ele, vai ser por outra situação, se não for por essa situação, o que eu sei é uma coisa, eu tenho que morrer. Não existe a possibilidade de ser imortal. Por mais que tentem, não tem condição. Então, como eu sei disso, eu não vou viver a minha vida pensando que eu vou morrer. Eu vou viver a minha vida pensando que eu tenho uma vida muito boa para viver e tendo a certeza. Aí entra o meu lado cristão, como pastor, que eu não posso deixar de falar isso aqui, que quando eu tenho a certeza da minha convicção em Cristo e da onde eu vou e quem Ele é, a morte para mim literalmente é um tempo que me divide entre aqui e a eternidade, né? Então, aqui eu ainda vivo, eu vivo aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha vida, e vivo ela com Cristo, vivo ela de uma forma sadia, para que os meus exemplos, para que as minhas histórias possam deixar um legado para as pessoas que talvez vão me ver depois que eu já parti, ou os que estão aqui ainda estão me vendo, sabe? Que a minha história possa mudar a história de alguém. Porque o mais legal de tudo não é a gente ser referência para alguém de uma música, de uma canção, que é muito legal, mas que também nessas músicas, canções, elas possam ver refletidas a minha própria vida em algo que eu posso mudar e ajudar. Né? Pessoas que talvez estavam depressivas, pensando em se matar, pessoas que estavam vivendo na pornografia, no adultério, nas drogas, que estavam totalmente viciadas, e talvez uma palavra minha numa música mudou a história de alguém. Por quê? Porque foi aquilo que eu estava vivendo. Né? Então, assim, para as pessoas confiarem, acreditarem de que existe um equilíbrio, Deus controla todas as coisas, né? Porém, nós vivemos numa terra e num mundo cheio de dores, de problemas. A história seria muito maior para contar aqui, não é esse o caso, mas eu queria só deixar isso para as pessoas. Viva de uma forma intensa o teu melhor, né? Intenso no sentido de viver a vida, de entender a vida, eu estava até olhando para fora aqui, que a minha janela dá para ver o mato aqui, as árvores e tal, sabe? Aproveite o que Deus colocou para você. Às vezes a gente gasta tempo pensando no problema, na dor, na morte, como eu falei, que tudo isso é muito latente, né? Mas que você possa viver o momento que você está vivendo, né? Algumas pessoas agora, vendo a gente, estão vivendo o momento da dor. E você vai ter que passar por ela. Eu não posso dizer para você assim, ó, não, esquece isso. Não, porque a dor, ela é real, você está passando por ela agora. Mas não se esqueça de que essa dor que você está vivendo, ela também vai passar. Eu sei que parece que ela nunca vai passar, mas ela passa, porque eu já vivi isso na minha vida. Eu posso dizer com conhecimento de causa. E sei que talvez daqui a um tempo eu vá viver isso de novo. Então eu quero aproveitar a minha vida da melhor maneira possível, confiando naquele que me criou e que me deu a oportunidade de viver aqui esse tempo. Então o tempo que eu tenho aqui, eu quero viver da melhor maneira possível, em paz, como você falou, tentando trazer a paz, trazer a mansidão, mas sem deixar de falar a verdade e de ser contundente quando a gente tem que apontar no sentido de tentar mostrar a verdade para as pessoas. Isso aí. Olha, PG, eu só posso agradecer toda a sua gentileza, a sua contribuição aqui para o Vida e Performance, tá bom? Então eu conversei aqui com o PG, cantor, multi-instrumentista, compositor, um dos mais queridos aí do mundo gospel. Então, PG, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, tá bom, querido? Obrigado, Bira, valeu, obrigado pelo carinho a todos aí que nos viram, Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Música é fantástico, ouça música, faça música, curta música, porque ela ajuda demais, ela define muito do quem nós somos. Deus abençoe, Bira, obrigado pelo carinho.
Obrigado você, PG. Até a próxima. Valeu.